Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a inequação de segundo grau. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no primeiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 1, ok? E nossa aula, ela está baseada justamente na seguinte unidade temática ou eixo temático. São as funções elementares e modelagem. Agora, o tema tópico são as funções e o tópico, o tema, não é isso? Funções e o tópico inequações de segundo grau. Nós estaremos falando então sobre solução, melhor dizendo, de uma inequação de segundo grau e representação do intervalo da solução graficamente. Então vamos lá. Olha só, para que você possa compreender de maneira plena os conceitos que a gente vai utilizar, é importante que você entenda em primeira mão o que é uma inequação. Ora, inequação é uma sentença matemática que expressa desigualdades. Na inequação, usaremos os seguintes símbolos matemáticos. Quais são eles, professor? Olha só, esse símbolo aqui, que a gente chama de menor que, esse símbolo aqui é o mesmo do de cima, só que perceba aqui um tracinho embaixo. É o menor que ou igual, ok? Menor que ou igual. Agora, quando eu tenho o símbolo voltado para a direita, perceba que ele é chamado de maior que. O símbolo voltado para a direita com um tracinho embaixo, maior que ou igual. Muito bem. Então vamos lá. Agora sim, nós podemos então começar a falar sobre a chamada inequação do primeiro grau. Primeiro ponto importante, estudar o sinal da função quadrática ou função polinomial do segundo grau, que é justamente f de x ou y, né? Igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então aqui ela está escrita na sua forma total, não é isso? Onde nesse caso o valor de a é diferente de zero, significa determinar os valores reais de x para os quais a função f se anula, ou seja, quando a sua função for igual a zero, é positiva quando x for maior que zero, ou é negativa quando a sua função for menor que zero. Ou, de modo equivalente, significa resolver inequações do tipo f de x maior que zero e f de x menor que zero. Dependendo do discriminante, podem ocorrer três casos, e em cada caso, de acordo com o coeficiente A, podem ocorrer duas situações. Nós vamos falar sobre cada uma dessas duas situações para que assim possa ficar fácil, para que você consiga compreender, ok? Todos os conceitos de forma tranquila que a gente está falando aqui. Então vamos lá. Primeiro caso, quando o discriminante delta for maior que zero, significa que ao calcular o valor de delta, ele deverá ser positivo, ok? Então, se ao calcular o valor discriminante delta, ele for positivo, então nesse caso aqui, nós temos que, se ele for positivo, né? A função, ela admite dois zeros reais diferentes, ou seja, duas raízes diferentes, duas raízes que não são iguais aí. A gente vai chamar essa raiz de x' e a outra raiz de x duas linhas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, outro ponto importante. A parábola que representa a função, ela intercepta, ou seja, ela corta o eixo em dois pontos, tá bom? Então vamos lá. Olha só aqui, ó. Eu tenho o valor de A. A é o valor que acompanha x quadrado. Ele é maior que zero. Então significa que o valor de A ele é positivo. Sendo o valor de A positivo, e você já sabe que toda função polinomial do segundo grau, a função ela é uma parábola, o gráfico é uma parábola, então nós temos que o A maior que zero, então concavidade voltada para cima, ok? Concavidade voltada para cima. Por que concavidade voltada para cima? Porque o valor de A ele é maior que zero. Agora, discriminante delta maior que zero, então vai ter duas raízes diferentes. Aqui, ó. O que são duas raízes mesmo? São dois pontos, dois lugares diferentes onde se toca o eixo x, ok? Então toca o eixo x aqui e aqui, perfeito. Perceba que a nossa parábola, ela passa aqui, ó, nos dois pontos, ela desce, ok? Depois ela sobe. Perceba que eu tenho os valores aqui, ó, abaixo do eixo x, que são esses valores aqui, e tenho valores que estão acima do eixo x,
que são esses valores aqui da minha parábola, ok? Então, observe que nesse caso, os valores positivos da função f parte da linha azul acima do eixo x. Então, esses valores aqui, eles são todos positivos. Agora, esses valores aqui, eles são todos o quê? Negativos, ok? Ocorre quando x é maior que x' e menor que x duas linhas. X maior que x' e x menor que x duas linhas. Os valores negativos da função f parte da linha azul, abaixo do eixo x, como nós acabamos de falar. Ocorre quando x está entre x' e x duas linhas aqui, ó. Então, o valor aqui, ele é negativo. Nesse caso aqui, a nossa função, ela é negativa, ok? Para esses conjuntos de valores aqui, ó, entre as raízes, tá bom? Nesse caso. Agora, vamos analisar o seguinte caso também, porque é importante a gente falar sobre ele, ó. Que caso seria esse? Quando A for menor que zero. Olha só, A menor que zero. Nesse caso, com cavidade da parábola voltada para baixo. Igual tá aqui, ó. Perceba que nós temos as raízes aqui, ó. Por quê? Duas raízes diferentes, professor? Lembra lá, discriminante delta é maior que zero. Então, duas raízes diferentes, distintas. Perfeito. Perceba que esses valores aqui, ó, estão acima do eixo x, ó. Então, para esses valores aqui, eles são positivos. Esses valores aqui estão abaixo do eixo x. Então, esses valores aqui, a minha função, ela é negativa. Observe que, nesse caso, os valores positivos da função f partem da linha azul, acima do eixo x. Ocorrem quando x está entre x' e x duas linhas. Os valores negativos da função f partem da linha azul, abaixo do eixo x. Ocorre quando x é maior que x' e menor que x duas linhas. Então, perfeito. Aqui a gente já sabe. Só de olhar aqui no nosso gráfico desenhado, não é isso? A gente consegue já identificar em que pontos a minha função ela admite valores de x positivos e em que parte da minha função, não é isso? Os valores de f de x, eles são negativos, em que parte eles são positivos. Muito bem. Então, para ficar mais prático e mais fácil para você visualizar, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, o meu eixo x, eu tenho aqui delta maior que zero. Então, são duas raízes diferentes, igual nós temos aqui no desenho. A maior que zero com cavidade voltada para cima, ok? Com cavidade voltada para cima, nesse caso, é positivo acima do eixo x e negativo abaixo do eixo x. Agora, delta maior que zero, duas raízes diferentes, como nós já havíamos falado aqui, ó. O que vai mudar, professor? O valor de A, ó. A aqui é maior que zero. A aqui é menor que zero. Por isso que a concavidade da parábola ela é voltada para baixo, ok? Sendo ela voltada para baixo, o que nós podemos perceber? Que abaixo do eixo x, os valores são todos o quê? Negativos. E acima do eixo x, os valores são todos o quê? Positivos. Beleza? Tranquilo? E aí a gente pode, então, perceber o seguinte, que quando delta, o discriminante delta, for maior que zero, a função tem sinal oposto ao de A, quando x está entre as raízes, não é isso? Ó? X está entre as raízes. Então, x está entre as raízes. Nesse caso aqui, nós temos, então, que a função tem um sinal oposto, ok? Tem um sinal oposto. Agora, ela tem o sinal de A quando x está fora do intervalo das raízes, ok? X' e x duas linhas. Muito bem. Então, falamos aí do nosso primeiro caso. Vamos agora falar do segundo caso, então. Qual que é o segundo caso? Quando o discriminante delta for igual a zero, ok? Delta igual a zero. Nesse caso, ao calcular o valor de delta, ele deverá ser zero. Nesse caso, a função admite um zero real duplo e x', x duas linhas. Ou seja, nesse caso aí, quando o discriminante delta for igual a zero, a função admite duas raízes com valores iguais, ok? Duas raízes com valores iguais. E aí, se nós temos duas raízes com valores iguais, significa que a parábola ela vai tangenciar o eixo x. Ou seja, vai praticamente tocar o eixo x em um único ponto, ok? Vai tocar em um único ponto aí. E como que funciona isso, professor? Olha só, de maneira simples, prática para que você possa compreender. Acompanha comigo na tela aí, por favor.
Olha só, aqui nós temos o seguinte, ó, A maior que zero. Perfeito. Isto é, o valor de A, ele é positivo, ok? Se o valor de A é positivo, nós já falamos, com cavidade voltada para cima. Muito bem. Se o delta, ele é igual a zero, vai tocar aqui em um único ponto, ó. Por quê? Porque o valor das raízes, elas são iguais. Nesse caso aqui, ó, perceba que eu tenho valores positivos aqui, que está acima do eixo x, valores positivos aqui, ó, porque ele também está acima do eixo x. Observe que, nesse caso, os valores positivos da função f, nas partes da linha laranja, acima do eixo x, ocorrem quando o x é diferente das raízes, x' e x', que é quando a função assume o valor zero, não é isso? Assume o valor e é zero. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a minha função é zero. Agora, para valores antes das minhas raízes, os valores de x, de f de x, são todos maiores que zero. Após as raízes, os valores de f de x também são maiores que zero. Agora, analisando esse outro caso aqui, em que o nosso a ele é menor do que zero, isto é, o valor de a ele é negativo, já falamos. A concavidade da parábola é voltada para baixo. Delta igual a zero. Então, toca o eixo x em um único ponto. Tocando o eixo x em um único ponto, perceba que a função antes da raiz, toda ela é menor do que zero. Depois da raiz, toda ela continua também sendo menor que zero. Então, observe que, nesse caso, os valores negativos da função f, nas partes da linha laranja, abaixo do eixo x, ocorrem quando x é diferente das raízes, x' e x', que é quando a função assume o valor e é zero, ok? Tranquilo? Então, aqui o desenho para você visualizar melhor. Delta igual a zero, toca o eixo x em um único ponto. Ou seja, as raízes são iguais. A maior que zero, com cavidade voltada para cima. E aí eu tenho, ó, positivo, positivo, porque os valores estão acima do eixo x. Agora, delta igual a zero, significa que toca o eixo x em um único ponto. A menor que zero, nesse caso, a parábola, ó, ela tem concavidade voltada para baixo. Olha aqui, ó. Como todos os valores estão abaixo do eixo x, então, esses valores aqui, ó, antes das raízes, né, da raiz, o valor de f de x ele é menor que zero. Depois da raiz, ele continua sendo negativo. Ou seja, continua sendo menor do que zero. Assim, quando delta for igual a zero, a função tem o mesmo sinal de quando for diferente das raízes da equação x' e x'. Beleza. E agora o nosso terceiro caso, terceiro e último caso, muito importante também você entender, é que nós temos aí delta menor que zero. Delta menor que zero, não vai existir raiz real, ou seja, não vai tocar o eixo x, ok? Não vai tocar o eixo x. Significa que ao calcular o valor de delta, ele deverá ser negativo. Nesse caso, a função não admite zeros reais, ou seja, não intercepta o eixo x. A parábola que representa a função não intercepta o eixo x, ok? Não é o eixo A, não, é o eixo x, beleza? Não intercepta o eixo x. Ok, então vamos lá. Olhando aqui, ó, vamos entender o seguinte: discriminante A maior que zero. Discriminante não, o valor de A, melhor dizendo, é maior que zero. Discriminante delta é menor que zero. Então, como A é maior que zero, concavidade voltada para cima da parábola. Delta menor que zero, então significa que não vai tocar o eixo x, ou seja, a parábola vai ficar suspensa. Nesse caso aqui, perceba que qualquer valor qualquer valor que eu atribuir a x, a minha função ela vai ser sempre positiva, ok? Os valores da função serão sempre maiores que zero. Observe que, nesse caso, os valores positivos da função f, linha laranja acima do x, ocorrem sempre, independentemente de qual seja o valor da variável x. Ok? Tranquilo? Agora vamos fazer a análise do outro ponto aqui. Também é importante a gente fazer essa análise, tá? Então vamos lá. A
menor do que zero. Isto é, o valor de A, ele é o quê? Negativo. O valor de A agora é negativo. Sendo A negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Ok? Discriminante delta é menor que zero. Então, não vai tocar o eixo x. A parábola vai ficar suspensa. Observe que, nesse caso, os valores negativos da função f, ou seja, linha laranja abaixo do eixo x, já falamos, não é isso? Valores abaixo do eixo x, eles são todos negativos. Ocorrem sempre, independentemente de qual seja o valor da variável x. Muito bem. Então, nós temos aqui o mesmo exemplo aqui, ó, os exemplos anteriores, só que agora analisando discriminante delta, ok? Discriminante delta menor do que zero. Então, quando o delta for menor que zero, a função ela vai ficar o quê? Suspensa, né? Isso, o gráfico da função vai ficar suspenso. Não vai tocar o eixo x. Como A é maior que zero, então concavidade voltada para cima. Perceba que todos os valores são positivos. Agora, discriminante delta menor que zero. Parábola continua suspensa, ok? Perceba que o A também é menor que zero. Então, concavidade da parábola voltada para baixo. Todos os valores que a função assume são valores negativos. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha compreendido esses conceitos. E aí, finalizando aqui, dizer para você o seguinte, que quando o delta for menor que zero, a função tem o mesmo sinal de A para qualquer valor de x, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o A é maior que zero, é positivo, ó, todos os valores da função positivos. A é menor que zero, é negativo. Todos os valores da função são negativos. E para que você possa compreender todos os conceitos aí, ó, de maneira bem clara e prática, nós vamos então resolver dois exemplos, tá bom? Para poder te ajudar e facilitar o seu entendimento. Então, eu tenho essa inequação aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que zero. Como eu já sei que ela é do segundo grau, então, nesse caso, vai admitir uma parábola, não é isso? Vai ser uma parábola. Então, nesse caso, essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. O que vai definir se é para cima ou se é para baixo? O valor que acompanha x quadrado. Então, vamos aqui achar o valor de A, que é o valor que acompanha x quadrado, o valor de B, que é o valor que acompanha x, e o valor de C, que é o valor que está sozinho. Nesse caso aqui, podemos escrever, ó, A é 1, o valor que acompanha x quadrado é 1, o valor que acompanha x é menos 5, o valor que está sozinho é 6. Perceba que o A é igual a 1, ou seja, A é maior que zero, ok? A é maior que zero, bacana, guarda isso aí. Agora, vamos então achar o valor de delta. Discriminante delta, você já sabe como calcula, não é isso? B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir os valores? Vamos lá. Delta é igual. Quem é B? B é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é A? A é 1. Vezes C. Quem é C? C é 6. Então, nesse caso, temos que delta é igual. Menos 5 ao quadrado vai dar 25 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Ou seja, delta é igual a 25 menos 24, delta é igual a 1. Sendo o valor de delta igual a 1, ou seja, delta é maior que zero. Delta é maior que zero, então vai existir duas raízes, ok? Já sei que vai existir duas raízes, ou seja, vai tocar o meu eixo x em dois pontos diferentes, tá bom? Então, nós já podemos até desenhar aqui, ó. Vamos fazer isso? Vamos desenhar aqui o nosso eixo. Vou deixar ele aqui bonitinho. E nós temos que vai tocar em dois pontos. Que pontos são esses, professor? Eu ainda preciso encontrar esses pontos. Mas eu sei que são dois pontos distintos. Outra coisa que eu já sei. Como A é maior que zero, então, nesse caso, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, vai passar aqui, ó. Tá? Vai passar aqui assim, ó. Então, já tenho definido isso aí. Que eu tenho aqui dois pontos. Agora a pergunta é, como que eu vou fazer para achar esses pontos? É só você continuar a formulazinha aqui, ó, onde nós vamos fazer a segunda parte da fórmula, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Ok? Então, vamos lá? Nesse caso, teremos que delta... Aliás, delta não, x, né?
é igual. Menos, quem é B? B é menos 5. Menos 5, mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1 também. Nesse caso, então, x é igual. Menos vezes menos mais, que é 5. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2 vezes 1 é 2. Então, podemos aqui dividir em duas partes, não é isso? Nós vamos chamar de x'. Por que x' e x duas linhas, professor? Porque necessariamente aqui, ó, nós temos um mais e um menos, ok? Então, vamos lá, ó. Nosso x' vai ser 5 mais 1 sobre 2. E nosso x duas linhas? 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, perceba que as raízes, ok? As raízes são 2 e 3. Então, nós já podemos escrever essas raízes aqui, ó. Então, as raízes são 2 e 3, ok? 2 e 3 são as raízes que nós achamos. A questão pede o quê? Que a inequação seja menor que zero. Valores menores que zero são valores negativos. Aonde a minha função admite valor negativo? O eixo x está aqui, ó. Valores negativos são abaixo do eixo x. Ah, é isso mesmo. São valores que estão abaixo do eixo x. Então, nesse caso aqui, podemos afirmar que valores negativos são esses aqui, ó. Ou seja, é qualquer valor que está entre quem? Entre 2 e 3, ok? São valores que estão entre 2 e 3. Nesse caso aqui, podemos afirmar que a solução da nossa inequação é um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse valor de x aqui, ó, ele necessariamente está entre quem? Entre 2 e 3, ou seja, 2 é menor do que x, que é menor do que 3, ok? Prontinho. 2 é menor do que x, que é menor do que 3. Apenas isso, tá vendo só? É bem simples, é bem prático, desde que você entenda o conceito. Então, tenha calma, tranquilidade para aprender, conhecer os conceitos, aí vai ficar fácil para você. Olha só, continuando aqui, ó. Vamos resolver então a mesma inequação, só que agora perceba que o sinal está sendo o sinal de maior, não é isso? Então, ou seja, todos os conceitos que nós utilizamos para fazer a primeira, vale aqui também, onde nesse caso nós temos o seguinte, ó, que A é igual a 1 positivo, B é igual a menos 5, C é igual a 6, não é isso? Então, perceba, o A é maior do que 0, A é igual a 1. Discriminante delta, nós resolvemos e vimos que ele também é maior que 0. O discriminante delta é maior que 0 e o A também é maior que 0. Ora, sendo discriminante delta maior que 0, a função admite o quê? Duas raízes reais e distintas, não é isso? Então, nesse caso, nós vamos ter, ó, dois pontos diferentes onde a nossa função vai passar. Outra coisa também que nós temos aqui importante a gente definir é o seguinte, ó. Se o A é maior que 0, concavidade da parábola voltada para cima. Aqui, ó. Concavidade da parábola voltada para cima. Ok, tranquilo. E aqui eu tenho meu eixo x, ó. Eu tenho meu eixo x. Lembrando que, resolvendo x ao quadrado menos 5x mais 6, nós vimos que as raízes são 1, aliás, 1 não, né? São 2 e 3, ok? As raízes são 2 e 3, beleza? Agora, abaixo aqui do eixo são valores negativos. Só que a questão quer que seja positivo, maior que 0. Positivo maior que 0 é aqui, ó. Antes do 2, ok? Valores antes do 2, valores depois do 3. Então, para esses valores aqui, a minha função ela é positiva, ó. Aqui e aqui, ó, antes e depois. Então, nesse caso, a nossa solução final será um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior. Maior não, x é menor, não é isso, professor? Vem antes. Então, x é menor do que 2, porque vem antes de 2. Ou o x é maior do que 3. São valores aí que vêm após o número 3.
Beleza? Tranquilo? Show de bola, é isso aí. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido todos os conceitos utilizados até aqui, porque serão importantes demais para te ajudar aí a resolver qualquer questão que envolva inequação, beleza? Agora você vai pegar as questões que estão no seu PET, vai resolver, depois você volta aqui no canal de novo e nós então estaremos corrigindo aí, confirmando as questões que você resolveu. Beleza? Bacana? Deixa o seu like, se você não deixou o seu like, compartilha essa aula com todos os seus amigos e conhecidos. Minhas redes sociais estão na tela aí para que você possa seguir caso queira. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui. Até a próxima!